Ok? Então, bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que a gente abre mais uma sessão de defesas, né? Hoje é o último dia de defesas da turma da Emanuela, então é um dia muito festivo, de um período que está se encerrando, né, dessa turma, e é com muita alegria, né, que a gente, né, dá as boas-vindas a todos e todas, bom dia. E agora eu vou proceder, né? Nós vamos ter alguns momentos nessa sessão. Inicialmente, eu vou fazer a apresentação dos professores. Em seguida, eu vou passar a palavra para a Emanuela, que vai fazer a sua apresentação, né, de defesa. Lembrando que ela tem até 30 minutos. Após isso, nós vamos dar início à fase de arguição da banca. E mais adiante, vamos para uma sessão em separada, né, para fazer a avaliação da dissertação da Emanuela, e voltamos aqui, né, com a apreciação e a decisão da banca. Durante a sessão, é interessante que todos, menos a Emanuela, fechem as câmeras para facilitar a transmissão, bem como os microfones, ok? Então, procedo agora com a apresentação dos professores, já agradecendo que eles tiraram tempo, né, da vida corrida de cada um para contribuir desde a qualificação, né, com valiosas contribuições para o trabalho da Emanuela, e também por esse momento de estar aqui hoje, né, participando e contribuindo. Para quem não conhece, a professora Marta Suzana Cabral Nunes é graduada em Administração pela Universidade Tiradentes, ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, possui doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia, com um período de doutorado de sanduíche realizado na Université Paul Sabatier, em Toulouse, na França. Ela realizou estágio pós-doutoral em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, é professora associada do Departamento de Ciência da Informação, bem como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Sergipe. Atualmente, ela atua como diretora dos Centros Sociais Aplicadas. Ela tem interesses de pesquisa relacionados à mediação da informação científica e mediação editorial, gestão da informação e do conhecimento, ciência da informação, biblioteca universitária e gestão pública, dentre outros. Já o professor Pedro, que é o examinador interno, professor Pedro Alves Barbosa, é doutor em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação da UFMG, possui graduação em Biblioteconomia pela mesma universidade, é professor adjunto do Departamento de Ciência da Informação da UFRN, onde também atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação do Conhecimento da mesma universidade, tendo atuado como coordenador do referido programa. O professor Pedro tem interesse de pesquisas relacionadas à gestão da informação pública, informação nos ambientes das organizações internacionais, fluxos de informação, direito internacional, direitos humanos e direitos da criança, dentre outros. Então, é um prazer contar com os dois professores aqui, e agora eu passo a palavra para a Emanuela, que vai fazer a sua apresentação. Pode colocar aí os seus slides, por gentileza. Irei apresentar agora a tela inteira, compartilhar, apresentar, apresentar. Pronto. Ok, já está aparecendo para nós, Emanuela. Eu vou desligar aqui meu microfone e câmera, tá certo? E quando faltar 5 minutos, eu aviso, tá certo? Faço um aviso sonoro, porque eu sei que você não está lendo mensagens aí no chat ou no WhatsApp, tá bem? Então, boa sorte, estamos por aqui. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Emanuela Fernandes Melo, e juntamente com a professora doutora Mônica Marques Carvalho Galotti, apresentaremos o trabalho intitulado Mapeamento das intervenções propostas pelos egressos do Programa de Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017 e 2018, diagnóstico de implantação das produções técnicas. Bom, a nossa apresentação segue o seguinte roteiro: a introdução, o referencial teórico, logo após o percurso metodológico, seguido das análises de dados, a apresentação do produto e finalizando com as considerações finais.
O nosso trabalho, ele inicia contextualizando a pós-graduação, e aí apresentamos conceitos, características, né, um breve histórico acerca da pós-graduação, para que fosse possível dar embasamento e tratar de assuntos relacionados aos mestrados, né, como uma modalidade de ensino. E aí dissertamos sobre o mestrado profissional, para então discutir os produtos que são elaborados no âmbito do Programa de Pós-Graduação, Gestão da Informação e do Conhecimento, o PPGIC, da UFRN. Né? O nosso objetivo central é discutir sobre as intervenções técnicas, sobre os produtos que têm sido elaborados neste programa. E aí a nossa pesquisa ela partiu dos seguintes problemas, né, da seguinte problemática. De que forma as propostas de intervenção emanadas no período de 2017 e 2018 foram aplicadas nas organizações pretendidas? Quais as possíveis barreiras para a aplicação das propostas no ambiente estudado? Qual o valor agregado trazido pelos produtos de intervenção nestes ambientes? Os resultados acerca da implementação dos produtos técnicos, eles podem subsidiar a tomada de decisão no âmbito do PPGIC, UFRN, e assim contribuir com a consolidação do programa? Para tanto, partimos da seguinte hipótese. Os produtos técnicos de intervenção elaborados no âmbito do PPGIC, UFRN, foram implementados e solucionaram as lacunas observadas pelos profissionais. Nosso objetivo geral foi de realizar um mapeamento e análise das produções técnicas desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, PPGIC, da UFRN, no período de 2017 e 2018. Né? Esse recorte temporal ele se fez necessário porque era preciso haver um tempo hábil para a implantação dos produtos elaborados. E aí os objetivos específicos, eles buscaram descrever os tipos de produtos elaborados no PPGIC, seus perfis e características e categorias temáticas, né? Buscaram produzir um diagnóstico relativo à implantação dos produtos técnicos desenvolvidos pelos egressos de PPGIC no período de 2017 e 2018, assim como investigar as possíveis barreiras e impactos nos ambientes para os quais foram idealizados. Também propor um produto com as lições aprendidas, com vistas a promover reflexão sobre a realidade estudada, bem como servir de subsídio para a tomada de decisão do PPGIC. Bom, o estudo justifica-se. Produtos eles são gerados como frutos das pesquisas no mestrado profissional, né, que carecem de discussão na área da ciência da informação, mais especificamente no contexto da gestão da informação e do conhecimento. O seu papel social, ele parte da construção de produtos que se voltam a melhorar a qualidade de vida dos usuários finais. E justifica-se também pela motivação profissional de contribuir com a consolidação do programa mestral em gestão da informação e do conhecimento da UFRN. O nosso estudo ele está embasado como referencial teórico na gestão da informação e do conhecimento, na pós-graduação no Brasil enquanto etapa de formação na educação e na gestão de projetos. Bom, a seção que trata sobre a gestão da informação e do conhecimento, ela inicia a abordagem a partir da ciência da informação, e o nosso objetivo foi mostrar a GIC, né, como sub-área da ciência da informação como grande área, objetivando destacar a sua característica interdisciplinar. E aí, Araújo, 2018, afirma que a ciência da informação se desenvolveu por diferentes sub-áreas, e uma delas seria a de gestão, que, com o passar do tempo, avançou e ganhou notoriedade com a gestão da informação e do conhecimento. Souza, Dias e Nassif, 2011, eles consideram que a GIC ela se solidifica no desenvolvimento coordenado de um conjunto de práticas e ações de informação, a partir das noções de aprendizagem e compartilhamento do conhecimento. Então, mais uma vez, destacando que a nossa intenção foi de dar ênfase à interdisciplinaridade da grande área. Bom, a pós-graduação no Brasil enquanto etapa de formação na educação foi
a nossa segunda sessão teórica, e nós buscamos apresentar a pós-graduação, né, enquanto a modalidade de ensino, né, muito importante para a educação brasileira, e para isso nós apresentamos algumas características, conceitos, fizemos um breve relato histórico e trouxemos alguns dados, né, de como ela tem crescido, né, de como ela tem se desenvolvido, para que pudesse dar subsídios para que discutíssemos sobre os mestrados em ciência da informação no Brasil, né, no qual nós também trouxemos alguns dados sobre esses mestrados e também discutimos sobre os mestrados profissionais em ciência da informação no Brasil. Essa citação ela foi retirada do parecer Sucupira, né, que é um parecer que define os conceitos e dá os direcionamentos na pós-graduação no Brasil. E ela diz que um programa eficiente de estudos pós-graduados é condição básica para se conferir à nossa universidade caráter verdadeiramente universitário, para que deixe de ser instituição apenas formadora de profissionais e se transforme em centro criador de ciência e de cultura. A nossa terceira sessão teórica, ela foi embasada na gestão de projetos, foi uma sessão sugerida na etapa de qualificação, mas ela fez muita diferença no nosso trabalho, ela foi muito relevante para a construção do nosso projeto, né? E aí, Kessner, ele afirma que a gestão de projetos pode ser definida como o planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. Bom, então chegamos ao nosso percurso metodológico, né, a caracterização da nossa pesquisa. Ela teve o método de abordagem indutivo, a aplicação do método monográfico, a natureza quantitativa e qualitativa, os procedimentos técnicos com documentação direta e indireta. Utilizamos o método de estudo de caso, a técnica de observação direta e extensiva e análise de conteúdo também. Bom, o nosso objeto de estudo ele foi composto por 17 dissertações, sendo 8 delas defendidas no ano de 2017 e 9 delas defendidas no ano de 2018. E para a consecução, né, para o alcance dos nossos objetivos específicos, foram necessários realizar os seguintes procedimentos de coleta de dados. Identificamos que a aplicação do questionário ela foi essencial para o alcance dos 4 objetivos específicos propostos. Então, o primeiro objetivo de descrever os tipos de produtos elaborados no PPGIC, seus perfis e características, ele foi embasado na pesquisa documental e na aplicação do questionário. O segundo objetivo de diagnosticar a implantação dos produtos técnicos desenvolvidos pelos egressos do PPGIC, da UFRN, no período 2017-2018, foi necessária a aplicação de questionário. Para o terceiro objetivo específico, de investigar os possíveis impactos nos ambientes para os quais foram idealizados, né, nós realizamos a aplicação do questionário. Para o quarto objetivo específico, de propor um produto que sirva de instrumento para a tomada de decisão nos programas profissionais, né, nós precisamos realizar, a partir da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental e da aplicação do questionário. Bom, a nossa análise de dados. Nós elaboramos um questionário online, utilizamos a plataforma do Google Forms, né, como formulário. Nós enviamos 17 e-mails, né, aos 17 partícipes. Entendemos que todos eles receberam, porque não recebemos nenhuma mensagem de erro. O questionário ele era estruturado em 15 questões, 5 fechadas e 10 questões abertas. Ficaram por 21 dias aguardando respostas, né, de 18 de janeiro a 8 de fevereiro deste ano. E aí, 16 questionários foram respondidos, né? Correspondendo a 94%, nós consideramos que esse número é suficiente para a análise da nossa proposta. Bom, então apresentamos os resultados, né? Inicialmente, nós buscamos caracterizar esses egressos
e questionamos, o primeiro questionamento foi relacionado à idade, e aí nós já podemos entender que não há um padrão na idade daqueles que buscam o PPGIC para se atualizarem profissionalmente. Dos 16 respondentes, 2 deles, essa idade, ela corresponde à idade atual, né? 6 e 7 anos, respectivamente, após o término do mestrado. Então, 2 deles têm 42 anos e 2, 43 anos. Os demais têm idades bastante diferentes, que vão de 34 a 62 anos de idade. A outra pergunta, que buscou traçar o perfil do egresso, questionou qual a sua formação. Então, qual a formação deles? Foi possível identificar 14 dessas profissões. Também identificamos que não houve, que não há um padrão de interesse de determinada área quando se busca o programa. Então, revela-se assim, uma tendência de interdisciplinaridade do curso para atender uma ampla demanda de profissionais. E compreendemos também que essa interdisciplinaridade é muito valorosa, porque ela permite discussões sobre variados âmbitos, né? Bom, e podemos compreender que 3 desses egressos, eles são formados na área da administração, 2 em biblioteconomia, 2 em engenharia civil, 1 em história, 1 em engenharia de produção, 1 em economia, 1 em pedagogia, 1 em análise de sistemas, 1 em jornalismo, 1 em ciências contábeis. 2 deles tiveram uma resposta muito generalizada, mas foi possível compreender, sim, que há uma interdisciplinaridade das áreas que buscam o programa. Questionamos, buscamos entender para que instituições esses produtos eles têm sido destinados, a quais instituições esses egressos eles vêm, né? Eles surgem. E aí, então, 15 deles, eles são servidores da UFRN e um deles da UFES. 15 deles correspondem a 94% dos servidores e um deles corresponde a 6%. Bom, outra pergunta sucessiva questionou o setor, no qual esse egresso desempenha suas atividades. Nós pretendemos delinear como se deu, a distribuição dos produtos. E o que nós pudemos observar é que os produtos foram diversificados para os mais diversos setores das 2 universidades, e que o interesse pelo programa, ele parte de setores distintos, além de serem de áreas distintas, de setores distintos. E aí, concluída essa parte da caracterização do egresso, nós buscamos identificar as informações dos produtos elaborados. Dos 16 respondentes, 11 mencionaram ter entregue uma proposta de intervenção correspondendo a 68,8%. 4 deles mencionaram ter entregue um modelo, correspondendo a 25%. E apenas 1, correspondendo a 6,3%, mencionou que tinha entregue outro produto. Perguntamos se o produto da dissertação ele foi apresentado à instituição ou setor. 4 egressos responderam que não, correspondendo a 25%. 12 egressos responderam que sim, o produto foi apresentado à instituição ou setor, correspondendo a 75%. Para esses 12 egressos que responderam que o produto ele foi apresentado, questionamos quais os cargos das pessoas que receberam esse produto, a pessoa responsável por analisar ou por autorizar a aplicação. E aí isso nos permite entender que também não há um padrão organizacional com relação à função, e observou-se também que o produto ele pode ser melhor aproveitado se durante o percurso do desenvolvimento dele, ele for apresentado à pessoa que será responsável, por analisar ou autorizar. Então, tornar esse produto conhecido. O produto foi aceito para ser aplicado na prática? Foi mais uma das perguntas do nosso questionário. E aí, 10 pessoas responderam que sim. 62,5% tiveram o seu produto aceito para ser aplicado. Enquanto 6 pessoas, correspondendo a 37,5%, responderam que não, o produto não foi aceito para ser aplicado na prática.
E quanto à pergunta de que se o produto for implantado, 50% responderam que sim, correspondendo a 8 dos egressos, e 50%, correspondendo aos outros 8 egressos investigados, não tiveram seu produto implantado. Dos 10 produtos que foram apresentados, né, compreendemos que apenas 8 foram efetivamente implantados na prática. E aí, para compreender, para atender, na verdade, alguns dos nossos objetivos específicos, nós elaboramos questões abertas, né, que buscaram entender se o produto correspondeu às suas necessidades. E aí, a partir da análise de conteúdo, nós fizemos uma leitura flutuante com muita cautela, muito cuidadosa. Nós elencamos 5 categorias, né, que nos mostraram que o produto correspondeu porque facilitou, porque sanou, porque cumpriu, porque consolidou e porque gerou. Né? Então, podemos depreender que os egressos eles se mostraram satisfeitos, né, porque as categorias elas têm valores de efetividade, né, valores de positividade. E aí o produto ele facilitou, né, porque facilitou os trâmites administrativos. O produto gerou 2 startups após a implantação do framework. O produto sanou alguns problemas e entraves que estavam ocorrendo no fluxo da produção. O produto também consolidou e contribuiu para a consolidação de um processo de trabalho considerado estratégico. O produto consolidou o cadastramento de ingressantes na UFRN de forma exclusivamente eletrônica. O produto cumpriu o objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente laboral. E o produto cumpriu porque é bastante útil e cumpriu porque é de grande valia para as atividades. Quanto aos egressos que responderam que não tiveram seus produtos implantados, nós questionamos quais foram as barreiras que impossibilitaram essa implantação. E, mais uma vez, após uma leitura atenta, nós identificamos 4 categorias. Que as barreiras elas se dão porque a cultura organizacional é engessada, porque a falta de interesse da administração, porque a falta de recursos e porque o produto não tinha aplicabilidade. E aí a cultura organizacional engessada, né, conseguimos identificar nas palavras dos respondentes que o envolvimento de vários setores que já possuíam sua cultura organizacional, né, que há uma dificuldade de mudanças nos processos internos e que os processos de discussões coletivas muito demorados e descontinuados para aprovar modificações. A outra barreira é a falta de recursos, né, e aí o egresso informou que não houve mais processo de compra de material informacional na instituição. A barreira com relação à falta de interesse da administração apresenta que há falta de interesse do setor e que, embora tenha sido realizado convites para a apresentação do modelo, as pessoas que atuam nas unidades administrativas e acadêmicas, o escopo do estudo, não compareceram. O produto nunca foi analisado por eles e somente houve interesse na implantação do produto no final do ano passado. Um produto apresentou não ter aplicabilidade. A nossa pesquisa ela não contemplou a explicação da falta de aplicabilidade desse produto que foi desenvolvido num âmbito mestral então não podemos trazer essa resposta com relação a essa falta de aplicabilidade. O seu produto, mas a outra pergunta foi se o seu produto, ou proposta, ele pode ser replicado em outras organizações com características semelhantes. 14 pessoas responderam que sim, correspondendo a 87,5%, e 2 pessoas responderam que não, correspondendo a 12,5%. Bom, sobre essas 2 pessoas que responderam que não, nós entendemos que é possível que esses produtos eles foram desenvolvidos para um contexto muito específico, né? Mas que a grande maioria ela possui um potencial para ser replicado. Com a nossa terceira questão aberta, né, nós buscamos entender que produtos foram desenvolvidos. E aí, 15 egressos responderam a esta questão, dos quais 5 não souberam informar, não descreveram o seu tipo de produto. Né? Com isso, nós esperávamos apresentar um resumo dos produtos apresentados, mas nós observamos nas falas que há uma certa dificuldade em descrever
ou em nomear os produtos. Mas percebemos que muitos deles são desenhos de fluxo informacional, são redesenhos de fluxo de cadastramento de ingressantes, elaboração do design thinking, é um modelo de um canal de comunicação entre gestor de cursos e seus egressos, é uma ideia necessária para a atividade rotina do setor, é um produto para cadastrar no CIPAC os processos internos ao sistema, no caso dos processos de aposentadoria, é a modificação no fluxo da produção de materiais informacionais acessíveis, é uma melhoria na oferta de relatórios gerenciais oferecidos pelo módulo do orçamento do CIPAC, e é o estudo de usuário da informação e o modelo PBL. A nossa última questionamento, né, a nossa última pergunta no questionário, pediu uma sugestão desse egresso que vivenciou, né, que passou pelo mestrado, e aí uma sugestão que pudesse vir a contribuir e trazer melhorias para o programa. Nós conseguimos elencar, das 14 respostas que obtivemos, 2 categorias, de publicizar e avaliar. Né? Então, as sugestões foram de publicizar, porque deveriam ser melhor publicizados, e de serem apresentados formalmente. Com relação a avaliar, são de que o potencial de mercados de produtos e propostas gerados, né? Criar uma incubadora de produtos e avaliar o conhecimento da necessidade de implantação. Com isso, nós apresentamos a nossa proposta de intervenção, né? Apresentamos o modelo de relatório de lições aprendidas. Então, o estudo teórico sobre gestão de projetos foi muito favorável para a construção desse produto, né? E aí nós entendemos que esse produto ele oportuniza o programa, a coleta de conhecimento adquirido com as experiências. Apresentamos aqui um infográfico do processo para lições aprendidas, no qual ele apresenta os 5 passos, as 5 etapas necessárias nesse processo. E aí sugerimos que o programa ele pense num período possível para que esse egresso retorne ao seu âmbito laboral e ele tenha um tempo hábil, oportuno, para implantar o seu produto e só assim ser questionado com relação às lições aprendidas. Né? Então, na etapa de identificar, os orientadores do programa, eles identificam os egressos, respectivamente orientados por eles. Na etapa 2, os orientadores enviam o relatório de lições aprendidas aos egressos e aguardam o retorno. Né? Com isso, se almeja, com a etapa 1, se almeja o retorno dessas lições para que seja possível documentar. E aí parte-se para a terceira etapa de analisar, onde os orientadores e coordenadores eles se reúnem para uma discussão das informações coletadas, seguindo para a quarta etapa, onde a coordenação documenta os resultados e armazena, de modo que a recuperação ela seja facilitada. Né? A quinta etapa ela será realizada quando for preciso recuperar o documento armazenado para a execução de um projeto semelhante. E aí, nós apresentamos o modelo de relatório de lições aprendidas. Né? 5 minutos, Manuela, desculpa interromper. Ok. Um documento valioso, porque esse documento ele registra a realidade vivenciada e ele oportuniza soluções. Né? O modelo é um produto específico de pesquisa e ele servirá de instrumento para tomada de decisões. Né? Então, esse é o nosso relatório, ele apresenta os objetivos, a oportunidade de referenciar os dados do produto, as lições aprendidas, né? O egresso ele poderá propor sugestões e deverá anexar o produto técnico elaborado. Bom, consideramos que os egressos eles desenvolveram o trabalho sobre diferentes temáticas em diferentes áreas, cumprindo com seu perfil de programa interdisciplinar. Do ponto de vista acadêmico, eles visam contribuir com a temática pouco explorada, principalmente na área da ciência da informação. Bom, de modo geral, nós acreditamos que a pesquisa oferece recursos, né, para serem utilizados na avaliação do programa. E as respostas mostram que o PPGIC ela tem atingido seus propósitos. Né? A contribuição institucional, as respostas acerca da efetivação dos produtos quanto à sua implantação representam subsídios para responder aos investimentos realizados pelas universidades para a consecução destes projetos científicos no âmbito mestral, conferindo maior transparência ao processo, ao mesmo tempo que oferece retorno à sociedade, no geral, relativo a esse tipo de investimento.
essas são as referências da apresentação, as demais estão no trabalho completo. Muito obrigada. Ok, muito bem. Quando eu disse 5 minutos, você começou a correr, né? Mas dava bastante tempo ainda. Pois muito obrigada, Emanuela, pela tua apresentação, foi excelente. Eu agradeço. E respire um pouquinho, tome uma água se tiver, e vamos nos preparando agora para esse segundo momento, que é um segundo momento também de contribuições, de uma revisão final do teu trabalho, com vistas a melhorar ainda mais. Então, como de praxe, a gente passa a palavra para a nossa examinadora externa, a professora Marta, que vai fazer aí as contribuições e considerações sobre o trabalho da Emanuela. Oi, gente, bom dia mais uma vez. Eu gostaria, inicialmente, Emanuela, de lhe dar os parabéns pela apresentação do trabalho e também agradecer pelo convite, né, para participar também da sua apresentação da versão final, né, da defesa da dissertação, tanto a professora Mônica pelo convite, como também a você. É uma satisfação, mais uma vez, participar de uma banca do PPGIC. Nós já temos aí, né, um histórico de parcerias, desde quando começamos nessa luta, né, e também nesse universo que é o mestrado profissional, né, nós partilhamos aí algumas angústias, né, algumas descobertas, o Pedro, a Andréa também. Então, é muito rico ver uma preocupação, né, de um discente, como a Manuela, a respeito da própria constituição do programa em si, né, e do quanto isso traz de contribuição para a sociedade. Então, é muito importante pensar sobre esse aspecto, sabe, Manuela? Porque você está trazendo, de fato, uma contribuição para o programa. E, para além do programa onde você participa hoje, essa contribuição também se estende aos outros programas que têm mestrados profissionais. A gente sabe de todas as dificuldades que foi fazer a implantação do curso, né, em 2017. Aqui foi para nós no mesmo ano, nós abrimos em 2017. Então, a gente sabe das dificuldades que a gente teve no início, porque simplesmente era uma coisa totalmente nova. Não havia muitos parâmetros para a gente seguir, né? Os outros cursos que haviam sido abertos, eles eram de outras áreas de conhecimento. A própria Capos tinha, de alguma maneira, né, não nos dava a segurança que a gente precisava para poder, né, iniciar. Então, foi tudo muito na experimentação, né, das experiências, da troca de ideias, compartilhamento das angústias. Então, foi um processo, assim, muito complexo, mas eu acho que os programas da ciência da informação, os programas profissionais que abriram a partir dali, eles cumpriram muito bem, né, o seu dever de casa, fizeram muito bem a sua lição, como você coloca aí, né, o termo da lição do seu produto. Então, a gente fez muito bem a lição, porque conseguimos, né, em alguns casos, alcançar uma nota melhor do que aquela da abertura do curso agora na última avaliação. Então, isso é um reflexo, né, de todo esse trabalho, esforço coletivo para a gente poder chegar, né, nesse resultado. Então, assim, do ponto de vista do seu trabalho, a gente sempre faz, né, essa menção, e é importante dizer, porque a gente tem aqui, né, um trabalho que foi finalizado, mas que ele ainda pode ter algumas alterações, né, porque ainda vai fechar uma versão final. Então, todos os comentários, né, as sugestões, as perguntas que a gente vai trazer aqui, acredito que tanto eu quanto o Pedro, são nessa direção, tá? Fazer uma reflexão aí final para que seu trabalho tenha uma versão final mais completa, tá bom? Então, eu vou passando assim por algumas questões, né? Depois eu vou enviar o arquivo para vocês, porque eu fiz vários comentários e tal, e fui ponderando algumas coisas, mas eu gostaria de ir logo, então, no resumo. Eu vi que você fez uma alteração no título, né? Inicialmente eram cartografias, era uma cartografia que você tinha proposto, né? Você trocou por mapeamento. Acho que ficou mais adequado aqui, né? No que você trouxe de resultado. E indo para o resumo, o que eu sugiro aqui nessa construção do resumo
é que você faça duas pequenas alterações. Uma é na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta linha, quando você diz que a temática está centrada nas intervenções técnicas. Você também falou esse mesmo termo na apresentação. Na verdade, aqui eu acho que no que você se centra é nos produtos. Então, são produtos técnicos. Na sua apresentação, você falou intervenções e nos produtos técnicos. Você trouxe para os produtos, que é que realmente acontece, né? Quando a gente apresenta o produto, ele é resultado da intervenção. E aí eu acho que se aplica melhor a terminologia do produto técnico aqui. E logo depois, passando duas linhas, onde você vai trazer o objetivo, eu sugiro você trazer exatamente o objetivo que você delineou lá na página, acho que 11. Na página 11, onde você traz os objetivos geral específicos. Você pode colocar eles aqui, que eu acho que vai ser melhor do que você só pincelar, né, a ideia inicial em termos do que tem a intenção de fazer, tá? Vou deixar bem mais alinhado aqui. Bom, na página da introdução, que é a página 11, tudo lá, eu senti falta aqui, nessa parte, né? Eu acho que tem coisas que estão apresentadas no seu estudo, mas que estão em locais diferentes. Então, aqui, por exemplo, quando você começa a contextualização do problema, eu senti falta de você dizer como é que essa ideia surgiu, né? Como foi que surgiu. Em algum ponto lá na justificativa, você fala da motivação, você usa até o termo motivo. Eu acho que caberia melhor aqui, para a gente poder situar bem, né? Assim, de onde é que isso surgiu? Né? Você é servidora, você está lá, você desenvolve atividades, você percebeu aliás, sendo, porque a maioria dos egressos são servidores da instituição, né? Você sentiu que havia uma dificuldade, o que foi que levou você a estudar isso, entendeu? Para abrir essa contextualização aqui, eu acho que seria interessante. Também você traz alguns elementos da metodologia aqui na contextualização, eu acho que eles não se aplicam aqui, porque no final das contas, né, você vai ainda detalhar isso mais à frente, então eu senti falta mais de explorar mais o tema e a motivação em si, tá? E, apesar de você trazer, né, uma discussão aqui, trazer o problema em forma das questões, né, que aparecem no segundo parágrafo, tem uma parte aqui que você diz, né, no terceiro parágrafo, pretender diagnosticar, etc., você diz, para observar de que forma o PPGCI, aliás, estou confundindo com o daqui, é PPGIC da UFRN, tem contribuído com o aprimoramento das práticas laborais, né? Isso aqui poderia ser uma das questões do seu problema, né? Ou, na verdade, não um problema, mas questões norteadoras, que você faz aqui várias perguntas. Então, talvez seja aqui, possa se transformar também numa questão norteadora lá do trecho anterior, tá? Sua hipótese está apresentada também aí na página 12, né? O meu questionamento sobre ela, que você traz aqui, né? A hipótese de que os produtos técnicos de intervenção elaborados no PPG que foram implementados e solucionaram as lacunas observadas pelos profissionais que se embasam cientificamente em mestrado profissional e de que fornece solução estratégica para o melhor fluxo de gerenciamento da informação e do conhecimento. Aí, sua hipótese está elaborada aqui, mas eu quero que depois você reflita se lá no final, na sua conclusão, suas considerações finais, você retomou essa hipótese ao longo do estudo, né, finalizando o estudo, se você confirmou essa hipótese. A meu ver, os resultados vão apontando que não exatamente essa hipótese foi confirmada na plenitude, porque em algumas situações lá você viu que os produtos não foram implementados na totalidade, e alguns não foram nem apresentados, né, para os gestores do setor, da instituição, enfim. Então, eu vou sugerir que lá na frente, depois, você precisa retomar essas hipóteses, porque elas só apareceram aqui, e apesar de você ter feito todo o trabalho, né, tentando responder as perguntas, e com foco no objetivo geral, você precisa também dar esse retorno, né, mais à frente.
Bom, em relação ao objetivo geral, não tenho objeções, mas a respeito do primeiro objetivo específico e do quarto, né, eu queria só lhe perguntar, porque aqui você pôs assim, no primeiro, descrever os tipos de produtos elaborados pelo PPGIC, os perfis, as características e categorias. Mas lá na frente, o que a gente vê em relação a perfil é do egresso, não é do produto em si. E do produto você faz uma descrição e traz, né, quais são os temas e quais são as características, enfim, isso você faz. Mas o perfil do produto, não. A gente vê o perfil do egresso, tá? Então, você pode dar uma ajustada aqui. E no quarto objetivo, aliás, no terceiro eu acrescentei aqui o termo produtos técnicos, porque estava faltando. Então, é investigar as possíveis barreiras e impactos dos ambientes para os quais os produtos técnicos foram idealizados, né? Faltou esse termo aqui. Aí, no quarto, você diz, propor um produto com as lições aprendidas, com vistas a promover reflexão sobre a realidade estudada e servir de subsídio para a tomar decisão do PPGIC. E aí, eu acho que você deveria dizer aqui qual é esse produto, né? Por quê? Porque a gente tem uma lista de 10 produtos. O que você vai trazer de lições aprendidas? Aí, lá no final, a gente viu que é um documento, né? Mas seria o quê? Seria um manual, uma cartilha, um produto editorial, né? Ou seria um site onde isso vai estar disponível, sabe? Para você descrever melhor aqui qual é a sua ideia, já que você trouxe a ideia, né? Vai trazer ela aqui nessa parte inicial. Né? Então, acho que com isso eu vou encerrar aqui esse item da parte introdutória, né? E começo, então, a falar sobre a parte mais teórica. Veja, a descrição dos itens, né, das temáticas que você explora aqui, eu acho que você fez uma boa divisão, né, porque você vai falar da gestão da informação do conhecimento, você vai falar sobre a própria estrutura, né, da pós-graduação para chegar no mestrado profissional na ciência da informação. Então, acho que você você fez uma boa escolha aqui. Mas o que eu diria, né, nessa questão toda relacionada às informações, né, que você traz nessas primeiras sessões teóricas, né, você traz bons quadros a respeito, né, da questão quadros comparativos, né, a respeito de objetivos, características da gestão da informação, da gestão do conhecimento. Isso é bom para a gente entender onde esse curso se situa, né? E aí eu acho que vale a pena você também explorar um pouco isso, porque no final você não vai analisar, por exemplo, se os produtos, né, decorrentes das dissertações, eles são ou não, eles atenderam ou não a característica do curso, que é ser um curso de gestão da informação e do conhecimento. Você não analisa isso lá, suas perguntas não mencionam isso. Mas é importante você dizer ao longo dessa parte aqui do referencial teórico que esses conteúdos, né, e essa descrição, ela tem relação direta com a própria característica do curso em si, né? Para que a gente entenda isso, e você também se posiciona. Eu senti falta em vários momentos aqui, de um posicionamento maior, de explorar melhor esses quadros, né? De fazer uma discussão melhor aqui, né? Você mesma se apresentando. Entre o quadro 1 e o quadro 2, por exemplo, você traz só 2 linhas. Não há nenhuma descrição a respeito do que foi trazido no quadro anterior, tá? E outra coisa que me chamou a atenção é porque, assim, em todas as suas fontes das imagens seguras, quadros que você criou, você precisa revisar. Né? Por quê? Eu entendo que elaborar o quadro não foi você que fez, mas a fonte em si, qual foi? Você usou alguma fonte para elaborar isso aqui, para colocar esse conteúdo, entendeu? Então, não se trata de uma elaboração própria. Ela pode até ser por conta da imagem que você criou, ou do quadro em si, né, como aparece aqui. Mas ela é baseada em outros autores, né, que inclusive até aparecem, mas quando você diz fonte, é baseada em alguém. Né? Então, é preciso você corrigir. Eu fiz várias menções a isso ao longo do texto, tá? Então, o que eu senti falta aqui em alguns momentos foi da presença da Emanuela na discussão, entendeu? De trazer esses elementos, né, de uma forma
mais avaliativa do que você trouxe e do que aquilo representa para o seu trabalho, né? Para a contribuição em termos do programa em si. Na página 32, aí você tem uma seção, a partir da página 25, que vai falar sobre a pós-graduação no Brasil. E aí você faz também aqui uma descrição, eu fiz alguns comentários, depois você vai dar uma olhada. Você mostra como foi dando, né, a evolução dos programas, em termos, inclusive, da distribuição de mestrados e doutorados. E você traz na página 32 uma figura. Essa figura, a princípio, me chamou a atenção, eu já daqui já fiz algumas perguntas, porque você está trazendo aqui mapa dos cursos de mestrado em Ciência da Informação no Brasil. Aí eu fui olhar aqui, eu fui ver, por exemplo, na Bahia, né, onde eu fiz o doutorado. Na Bahia, você mostra 2 cursos. Daí, eu fui ver... daqui eu já me fiquei perguntando, né, será que ela está dizendo que são os 2 cursos do PPGC e da UFBA? Só que os 2 cursos do PPGC e da UFBA são um mestrado e um doutorado, né? E aí eu fiquei esperando o que vinha a seguir. Aí no quadro seguinte você faz a distribuição dos programas e cursos em Ciência da Informação no Brasil. Aí na região Nordeste você fala da UFBA, mas você fala de um programa só. Só que na UFBA existem 2 programas na área da Ciência da Informação, porque a gente tem o PPGCI e a gente tem um programa de museologia. Existe o mestrado em museologia na UFBA, né? Então, na verdade, são 2 programas aqui. E, ao todo, seriam, então, 3 cursos, só que 2 cursos de mestrado, um no PPGCI e outro no PPG de Museologia. E um doutorado, né, que é do PPGCI. Então, a partir dessa imagem, eu acho que você vai precisar fazer uma revisão nisso, porque você, de alguma maneira, inclusive, aparece lá no quadro, esse quadro aqui, no quadro 4, aqui você traz não só do mestrado. Então, assim, a figura diz uma coisa... Ela é bastante... Eu até gostei, ela é bem bacana a figura. Eu só preciso ajustar essa questão das informações. Porque nesse quadro 4 da página 35, por exemplo, você traz as informações do programa, né, da instituição, do programa, e aí você descreve que é mestrado e doutorado. E no caso da UFBA, foi exatamente isso que confirmou a minha dúvida lá que eu apresentei na figura. Você traz aqui o mestrado acadêmico, o doutorado acadêmico do PPGCI, mas o da museologia não aparece, tá? E é um mestrado em Ciência da Informação, né? As reuniões que a gente teve, inclusive, lá em 2019, com o grupo, né, que discutiu, por exemplo, a definição dos 10 produtos da área para o mestrado profissional, incluiu os programas de museologia e da comunicação. Então, se a gente está falando de ciência da informação, a museologia deve entrar também, certo? Então, você precisa revisar esses quadros e a figura, né, para trazer essas informações mais diretamente falando. Também aqui na página 38, você precisa dar uma olhada nessa questão da origem dos programas, né, da área da ciência da informação, que acho que completou 50 anos em 2021, lá no Enancib foi feita a comemoração, né, desses 50 anos do primeiro curso. Bom, então aqui eu já avancei, né, nesse quesito, para você depois dar uma revisada, tá? Sobre os programas profissionais, então a gente tem, né, aí ainda poucos, mas há agora, né, já que alguns desses programas profissionais atingiram a nota 4, acho que acontece com vocês e acontece com a gente aqui também, esses programas que tiveram nota 4, eles propuseram o APCN para o doutorado, né? Então, a gente ainda não tem programas com doutorado profissional, mas há uma expectativa aí de já começar os primeiros programas a partir do próximo ano, né? Então, a gente está aqui, né, na torcida para isso. Enfim, então, acho que são esses elementos aqui nessa parte, né, que... E veja, nessa... Aliás, deixa eu ver aqui. Você fala do mestrado profissional em gestão da formação do conhecimento na página 46, mas eu acho que você traz um conteúdo aqui que é teórico sobre o que é conhecimento, volta para o NONAC Takeuchi, acho que essa parte aqui ela não cabe mais aqui, né? Ela cabe lá na frente, onde você já tratou disso, inclusive até com esses autores que você trouxe, né? Eu não sugeriria essa inclusão.
Aí você traz os critérios de avaliação dos produtos e você traz no quadro 4 a lista dos produtos, certo? Eu acho que isso aqui é relevante, porque o seu foco é ver os produtos que foram elaborados, né? E aí aqui a gente tem uma descrição, mas é importante também dizer que esses produtos foram definidos a partir de 2019. Então, até ali, né, tanto a gente como vocês, inclusive é o reflexo do que você traz, né, nos resultados, a gente não tinha ainda essa visão, né, que os produtos tinham que ser esses, que a gente teria, né, aí, que colocar os impactos de cada produto, né, então a gente não tinha ainda aquele relatório do GT de produção técnica, para se embasar, né, foi apresentado a partir dali, e essa definição aconteceu em 2019. Então, mas isso aqui é importantíssimo, inclusive para o seu produto, porque eu entendo que, a partir daqui, o que vai ser importante é você trazer um documento, um grande impacto no seu trabalho, trazer um documento que oriente, a partir de agora, né, o programa, e sugira ao programa, né, maneiras de apresentar esses produtos e trabalhar, né, com a caracterização desses produtos junto com os estudantes matriculados, não mais com os egressos, né, mas com os matriculados, para que eles saibam exatamente escolher os tipos de produtos, para que daqui, por exemplo, a uns 3, 4 anos, quando esses alunos saírem, e uma pessoa como você queira fazer também uma outra revisão, ou até o próprio programa, queira fazer uma análise, né, do que foi apresentado, já consiga enxergar que esses produtos, a partir de agora, né, eles estão alinhados com a expectativa da CAPES em termos da produção técnica. Então, a gente não pode nem fazer um julgamento, análise de julgamento, por exemplo, quando você traz, né, os tipos de produtos que os egressos de 2017 2018 prepararam, porque ali a gente não tinha mesmo um parâmetro, a gente só foi ter isso depois. Né? Mas fazer uma sugestão de forma que o programa aproveite isso de maneira a orientar, né, e fazer um acompanhamento direto com os alunos ativos, né, no sentido da compreensão do que cada produto pode representar, e das possibilidades de cada um, né, em escolher um desses produtos, eu acho super válido. Então, acho que esse quadro aqui é fundamental e você deveria agregar ele no seu produto, certo? Sobre a gestão de projetos aqui, acho que é a sugestão do professor Pedro, né, não tenho comentários aqui. Então, assim, no quesito da metodologia, né, que a gente já entra aqui na página 58, né, com as questões da metodologia, eu percebo que o seu trabalho, né, está muito delineado na questão do método do estudo de caso, né, e daí, por isso, né, o cuidado em afirmações como a que aparece no último parágrafo da página 58, baseada em Marconi Lacatos, mas que, assim, de tornar o estudo de caso representativo de outros semelhantes, né? Isso a gente precisa ter cuidado, porque o estudo de caso ele não permite já esse tipo de generalizações. Então, ele é focado naquela situação, naquela instituição, naquele objeto específico, mas aí a gente já não consegue generalizar, né? Aplicar em outros. Mas, enfim, então, o que eu diria aqui, só essa questão, né, da descrição do perfil do produto, acho que não se encaixa, mas é mais o perfil do estudante, do egresso, né, que participou. E aí eu já vou para a análise dos dados, que se apresenta a partir da página 66. Você disse que são 17 egressos nesse período, né? E desse período você tem aí a participação de 16 pessoas que responderam ao questionário, não é isso? Então, tem uma boa representatividade desse todo que você trabalhou. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, né, em relação à apresentação, veja. Porque quando você diz que vai usar o Canva, eu adoro o Canva, faço uso aqui para várias coisas, né? Criação, enfim. E eu acho que você tranquilamente pode utilizar o Canva. Mas, assim, o Canva não é a análise propriamente dita, ele é só uma forma da gente fazer, no seu caso aqui em específico, né, o ilustrativo. A análise vai depender de você mesmo. Então, o que é que eu fiquei aqui em dúvida, né, em relação a isso? Porque tem algumas situações
que aparecem principalmente, por exemplo, na página 70 tem a figura 12, que você traz os setores onde os egressos desempenharam as atividades, né? Então, aqui, por exemplo, tem algumas siglas, acho que vale a pena você deixar por extenso. E o seguinte, a partir da figura 13, você já começa a trazer a realidade, né, dos cursos. Então, começam as dúvidas. Por exemplo, os trabalhos, né, você traz uma série de perguntas que levam a gente a entender que os trabalhos foram apresentados, mas não necessariamente implantados. Alguns não foram, a instituição, né, não tomou conhecimento, então não pôde implementar. E aí, eu acho que em relação, né, a essas três figuras, 13, 14, 15, né, e a 15 você traz os locais onde a pessoa recebeu o produto, né, qual o cargo exercido pela pessoa que recebeu o produto. Aí logo depois dessa figura, na página 73, o que eu acho que é preciso fazer uma análise comparativa desse resultado, inclusive depois com o seguinte, por quê? Você falou no gráfico anterior que foi dito anteriormente que 4 egressos não apresentaram os produtos, né, para a instituição. E aí está aqui nesse conteúdo, justamente nesse parágrafo, dizendo que 6 deles não implementaram o produto. Então, assim, mesmo sem apresentar, aí apareceram mais 2, né? Ou seja, não apresentaram 4 e agora 6 não implementaram. Né? Então, eu fiquei confusa em relação a isso. E lá mais à frente tem uma outra informação também relacionada a isso, né? Quando você traz o gráfico dizendo percentual dos produtos aceitos e não aceitos. Aí aqui você diz também isso. Em seguida foi questionado se esse produto foi implementado, todos os 16 participantes responderam, permitindo entender que 8 implementaram o produto e, assim como também, 8 não implementaram. Aí aqui já surgiu um outro número, né? Então, eu acho que precisa alinhar muito bem isso, e essa discussão, né, dos resultados é importante a gente fazer, porque aqui me gerou muita dúvida, ou seja, primeiro 4 não apresentaram, depois 6 disseram que o produto não foi aceito, e depois 8 disseram que não implementaram, né? Então, no final das contas, é preciso alinhar aqui esses números, né, para a gente ter essa clareza aqui desse resultado. Eu vi que você fez o uso da análise de Bardan e aparece aqui na página 75. Eu não me lembro de ter visto isso lá na metodologia. Então, acho que vale a pena você trazer lá na metodologia, quando você fala que vai fazer uma abordagem qualitativa, que você vai fazer uso da análise de conteúdo de Bardan. Daí você traz, né, a divisão aqui de algumas categorias. Eu fiz algumas sugestões, né, nessa parte aqui, dessas figuras, a partir da figura 18, né, que você vai trazer essas imagens aí das categorias, né, e as respostas em relação a isso. E eu gostei da proposição, né, da forma que você trouxe as partes transcritas, né, porque você fez a observação da categoria, mas também das subcategorias, e aí foi classificando aí em relação às respostas, né, o que cada um veio trazendo. Eu gostei dessa forma de apresentação, digamos, né, desse resultado. Em relação à figura 22, você faz uma pergunta, né, sobre se o produto pode ser replicado em outras organizações. Mas observe que, às vezes, as respostas elas não são exatamente relacionadas com a pergunta. Às vezes, a pessoa vai dar uma outra resposta, não tem a ver. Então, vale a pena você mencionar isso, né? No seu texto, na sua escrita. Porque, por exemplo, nessa pergunta, a primeira resposta que aparece na página 81 é que o respondente diz que o produto foi um desenho de fluxo entre os diversos setores da universidade, de forma a promover uma gestão eficiente das informações. Mas aqui ele não diz se ele pode ser replicado em outras instituições, entendeu? Então, vale a pena você trazer aqui para o leitor esse detalhe, ou seja, em determinadas perguntas, às vezes o respondente ele não
ou não compreendeu, né, ou fez uma outra interpretação, né, da pergunta, enfim, né, para deixar isso claro para o leitor, certo? Bom, e aí, sobre a questão do produto, né, que você traz, esse produto que você disse, denomina de modelo de lições aprendidas, certo? E você traz depois no apêndice. O que é que eu sugiro, tá, em termos desse produto? O que eu já comecei a falar anteriormente, que, na verdade, aqui você está fazendo um levantamento com os egressos, né? Que seria, quer dizer, você propõe, não é você propõe que a instituição PPGIC faça um levantamento com os egressos a partir desse modelo de lições aprendidas, né? Que você identifica em 5 passos, né? Então, primeiro identificar, depois... E aí, todos esses primeiros passos, primeiro, segundo e terceiro, compete ao orientador. No terceiro é que compete ao orientador e aos coordenadores, né? E no quarto, passa a ser o coordenador, que é a etapa de registrar. E você diz assim, a coordenação documenta os resultados e armazena, de modo que a recuperação seja facilitada. Aí eu fiquei me perguntando assim, porque, para mim, eu acho que o seu trabalho tem tanta contribuição a dar, justamente direcionada ao programa, de como ele pode melhorar as suas práticas, as informações, né, de modo que esse retrato que você fez, né, esse mapeamento que você traz, ele sirva, né, para que o próprio programa ele evolua em relação a isso, né? Evolua em relação aos produtos, evolua em relação às intervenções propriamente ditas, né? Então, para mim, faz pouco sentido você ter um processo todo que, ao final, você diga que vai armazenar o resultado, para que, né, se alguém tiver interesse, vai lá buscar, entendeu? Eu acho que esse produto pode ser bem mais aplicável, bem mais prático, sabe, nesse aspecto. Por isso que eu acho que você pode pensar, né, na melhoria desse produto. Ele, no final, não é um modelo de relatório, né? Mas talvez, assim, você possa avançar no sentido de apresentar uma sugestão para o programa que possa ser inserida, por exemplo, na autoavaliação do programa, né? Então, provavelmente o programa já tem um projeto de autoavaliação, acho que essa altura já deve ter. Então, acho que esse seu produto, ele pode ser, né, um manual orientativo que seja direcionado ao programa, ou que seja direcionado ao próprio aluno permanente, né, no sentido de que ele saiba que há uma dissertação que fez um levantamento, mostrou esses resultados, mas que ele também entenda como ele pode desenvolver melhor o produto dele, sabe? E aí, nesse caso, né, no seu caso aqui, do jeito que está, eu acredito que ele é aplicável aos egressos, sabe? Mas, assim, no sentido da autoavaliação do programa, entendeu? Mas eu acho que poderia avançar no quesito de fazer com que também os alunos permanentes eles tenham maiores informações a respeito do que constitui-se a pós-graduação e um mestrado profissional e de como o produto técnico ele tem importância para a avaliação do programa, para que ele, a partir daí, possa pensar em um produto que seja adequado à estrutura e à característica do programa e apresente, então, esse produto na sua dissertação, sabe? Essa é a minha sugestão, entendeu? Para você pensar melhor a respeito desse produto final. E aí eu encerro por aqui, peço desculpas pelo meu alongamento, mas é porque foram muitas questões mesmo a trazer. Muito obrigada mais uma vez e parabéns, Manuela, e Mônica também. Marta, muito obrigada aí pelo teu olhar cuidadoso. Você é uma pessoa que tem bastante experiência na área e viveu, né, de perto a implantação de todo esse processo de mestrado profissional, os desafios todos. Então, eu acho que o seu olhar cuidadoso tem muito a contribuir com a proposta de Emanuela, né, o que ela está trazendo aqui para a gente hoje. Eu considero que todos os apontamentos são muito importantes, até porque pode dar mais visibilidade ainda a essa proposta de Emanuela e mais capilaridade de inclusão, né, na tomada de decisão do próprio programa, o que é desejável, né? Então, eu acho que tudo aquilo que você falou só engrandece o trabalho da Emanuela e a gente vai acatar sim. Aí, agora eu pergunto se a Manuela gostaria de comentar alguma coisa que a professora Marta
trouxe hoje para nós. Gostaria sim, professora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. A gente percebe o olhar muito cuidadoso e isso me alegra, porque eu sei que o seu tempo é valoroso. Então, tirar o seu tempo para olhar com cuidado, né, com muito zelo ali e contribuir dessa forma, isso vai trazer um valor maior para o meu trabalho, né? São muitos apontamentos, eu fui anotando aqui, mas eu peço, por favor, repasse essas informações. Não, não preocupe não, vou mandar a versão, né, que eu corrijo. Assim, nós vamos analisar todos esses requisitos, né, porque nós vamos fazer a avaliação final também, né, a correção ainda do português, algumas correções pontuais, e vamos analisar cada uma dessas sugestões. Bom, eu poderia aqui tentar justificar alguns dos pontos, mas eu prefiro recebê-las e analisar com carinho. Sim, fique tranquila. Com o mesmo carinho que eu percebi que foi feita assim, a análise do trabalho como um todo. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Tá, sem problema, obrigada. Ok, então agradeço novamente. Agora eu passo a palavra para o professor Pedro, que vai fazer as considerações sobre o trabalho da Emanuela. Fica à vontade, Pedro. Oi, Mônica, obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer muitíssimo a professora Mônica e a Emanuela pelo convite, né, pela confiança em me permitir estar aqui novamente, né? Estive aqui na qualificação da Emanuela, e então para mim é um momento bastante feliz estar aqui na conclusão dessa etapa tão importante, né? Dizer da minha satisfação também por poder ver o trabalho da Emanuela chegar nesse ponto, né, nesse nível de amadurecimento. Eu conheço o trabalho dela, a proposta do trabalho dela desde a disciplina de metodologia, né, conheço algumas das angústias, das aflições que permearam também a construção desse trabalho, e ver como que ela conseguiu superar os desafios que a própria proposta de pesquisa trazia dentro do contexto quase que natural, relacionado ao objeto de investigação dela, como que ela conseguiu sobrepor esses desafios, é bastante enriquecedor para mim, enquanto professor de metodologia também. Parabéns, Manuela, só abrir aqui o documento. Fica aqui registrado a minha satisfação em ver como seu projeto avançou, né, chegando a esse produto final. De início, para não tocar mais nesse assunto, eu queria reforçar, eu fiquei tranquilo agora há pouco, que você falou que vai enviar o seu trabalho para uma revisão de português, né, e de normalização. Então, de fato, realmente precisa, né, é um ponto importante para que o seu trabalho, né, vá para a versão final com mais correto, né, em todos os aspectos. Digo que, de fato, esse foi um ponto que dificultou um pouco a minha leitura, porque realmente tem alguns aspectos de gramática portuguesa, acentuação, e outros aspectos assim que permeiam de forma contundente o trabalho, então realmente precisa ir para a revisão, né? Mas, como você já disse que vai fazer, então eu fico muito tranquilo. Sobre o resumo, né, eu tinha os dois mesmos apontamentos que a professora Marta trouxe, mas, e aí tudo que a professora Marta disse eu concordo absolutamente, eu vou tentar eliminar esses apontamentos que já foram ditos, trazendo o que me restou. No resumo, então, você diz da análise de conteúdo, que a professora Marta sentiu falta na metodologia, e de fato não está lá, mas está no resumo. E aí, como eu já conhecia a sua proposta de pesquisa da disciplina de metodologia e da qualificação, eu fiquei me perguntando como é que foi feito, no resumo, a análise dos dados quantitativos, né? E que certamente não foi por análise de conteúdo. Então, eu acho que vale a pena você incluir aqui no resumo e na metodologia também alguma indicação de como você fez a análise dos dados quantitativos provenientes das perguntas fechadas do questionário, que eu
depreendo que foi por análise estatística descritiva simples, né? Então, faz sentido você acrescentar esse aspecto da análise de dados no resumo e na metodologia. Estou falando aqui da metodologia porque no resumo já seria interessante você apontar. Avançando, no mais, seu resumo está de acordo com a norma, está bem elaborado, as palavras-chave bem escolhidas. Na introdução, avançando, então, eu sugeriria, Emanuela, você deixar a introdução numa sessão única, eliminando as subseções que são mais apropriadas para os projetos, né? Então, o seu trabalho está concluído, né? Então, faz sentido a gente ver mais a sua capacidade de elaboração de um texto coeso do que essas quebras frequentes numa sessão tão curta, que é a sessão de introdução. Então, onde você faz a contextualização da pesquisa, a apresentação do problema, né? Tentar fazer esse esforço de sintetizar numa única sessão. É a sugestão, né? Sugiro também substituir, aí você faz uma dessas duas escolhas. Ou substituir o termo hipótese por pressuposto, uma vez que você não retorna a hipótese nas considerações finais, para poder indicar a validação ou não da hipótese, mas fico pensando, talvez, que você pode substituir por pressuposto sem prejuízo, que aí tira o peso dessa medição de validação da hipótese que o termo hipótese carrega consigo, tá? Então, na introdução eram esses apontamentos. Avançando para o referencial teórico, né, concordando com a professora Marta, eu acho que você fez boas escolhas, né? A gente já tinha validado o seu referencial teórico praticamente tal qual ele está aqui no trabalho final, na sessão de qualificação, né? Não houve grandes ajustes. Acho que você fez as escolhas adequadas, considerando o seu problema, os seus objetivos, né? Eu lembro que na disciplina de metodologia era uma das suas angústias que eu falei no início, né? Escolher um referencial teórico que desse conta de responder de apoiar as respostas futuras do seu problema e que localizassem o seu problema também dentro do campo da GIC e da ciência da informação, né? Então, você fez esse esforço e eu acho que foi recompensador no que diz respeito à qualidade do seu referencial, né? Considerando também aquilo que você apresenta na justificativa de não haver volume teórico na área que diga respeito a temas ou a problemas de pesquisa semelhantes aos seus. Então, acho que foi um desafio superado, né? Só um detalhe aqui na página 33, quando você está falando dos cursos, né, dos programas, quando você diz assim, esses cursos estão interligados a 27 programas de pós-graduação em ciência da informação. E esses programas são subordinados a 24 instituições brasileiras. E aí a gente repara, com esse extrato que eu trouxe, o sintoma do que a professora Marta viu, né? Existem cursos que não estão vinculados a programas de ciência da informação. Exemplo desse é o nosso, né? É um curso em gestão da informação e do conhecimento vinculado a um programa de gestão da informação e do conhecimento que está vinculado à área de ciência da informação e à área de avaliação, comunicação e informação, né? Então é importante que você use os termos corretos, principalmente porque essa parte do seu referencial tem grande importância e diz muito respeito ao seu objeto, né? Então é importante que você reveja, além das quantidades, essas análises que você faz acerca dos programas e dos cursos, essas análises contextuais, né? Na sequência, na seção 3.2, quando você traz o mestrado profissional em ciência da informação, eu sugiro apenas uma inversão da ordem em que os argumentos são trazidos. Eu sugeriria que você traga logo no início da sessão a contextualização que você faz a respeito dos mestrados profissionais, do ponto de vista histórico e de semelhanças e diferenças em relação ao mestrado acadêmico, logo no início da sessão,
Porque você faz uma pequena introdução, aí você avança para tratar um pouco do mestrado em gestão da informação e do conhecimento da UFRN, depois retoma esse processo de contextualização dos mestrados profissionais. Então, vale a pena, talvez, reorganizar as ideias para ficar algo fluido e que faça sentido lógico, talvez do geral para o mais específico. Na sequência aqui, na seção 3.3 também, acho que vale a pena uma mineração aqui dos argumentos para poder deixar mais fluido. Reparei também essa mistura de sentido. Ora está falando do mestrado profissional do ponto de vista das suas características, ora está falando do mestrado profissional e do seu vínculo institucional com a CAPES, aí depois volta a trazer outros aspectos das características do mestrado profissional. Então, mais uma vez, só para polimento do texto. Na página 46, você traz algumas informações a respeito do mestrado profissional em gestão da informação e do conhecimento aqui da nossa universidade, e você fala que ele é ofertado pelo Departamento de Ciência da Informação da UFRN. E aí só vale a pena fazer, né, um ajuste, porque o mestrado ele não é vinculado ao departamento, ele é vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Ele não tem um vínculo subordinativo em relação ao departamento, mas ao centro. O Departamento de Ciência da Informação é uma outra unidade acadêmica e que ela atende, por meio do seu corpo docente, ao programa, mas outros departamentos também têm essa mesma função, sem haver hierarquia entre eles. Tá? Na sequência, você avança para a gestão de projetos, e aí eu acho que valeria a pena, já que você encontrou nas lições aprendidas uma ponte, né, para tratar da gestão de projetos em relação à gestão do conhecimento, principalmente, né, passando também pela gestão da informação de forma subsidiária, eu acho que vale a pena discutir um pouco melhor a interligação entre gestão de projetos e gestão do conhecimento aqui. Ficou um capítulo muito curto, né, de gestão de projetos, e que não pode ser assim justamente porque o projeto de intervenção que você propõe está baseado em uma das alternativas práticas de implementação de gestão de projetos, que são as lições aprendidas. Então, acho que aqui vale a pena um esforço teórico de retomar na literatura essas possíveis conexões entre a gestão de projetos e a GIC, especialmente a gestão do conhecimento, fortalecendo a opção, né, a escolha metodológica das lições aprendidas. Tá? Aqui você vai encontrar na literatura de forma até simples essas possíveis correlações, além do que é esperado também que você aponte do ponto de vista não pessoal, mas da sua perspectiva enquanto pesquisadora, essas interlocuções mais claras também. Tá? Então, nessa parte eu considero que vale a pena retornar no referencial teórico. Porque acho que essa parte de gestão de projetos ela não estava realmente na qualificação, eu lembro de ter sugerido. Avançando no percurso metodológico agora, só sugeriria organizar um pouco melhor os elementos que compõem a estratégia metodológica, né? A ordem da apresentação das estratégias, ela fica um pouco confusa quando você inicialmente apresenta os aspectos, por exemplo, da documentação indireta, posteriormente já parece encerrar a apresentação dos instrumentos de documentação indireta que faz, né, que são a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Depois você apresenta os aspectos relacionados à documentação direta, que são os questionários, e na sequência você retorna a tratar da documentação indireta, tratando novamente da pesquisa documental. Então, fazer novamente esse polimento do texto, né, encerrando um aspecto, partindo para o outro, sem fazer essas retomadas, como aconteceu na seção teórica dos mestrados profissionais. Na página 60, você diz assim, olha, assim como também vai haver a pesquisa qualitativa, na medida em que esses dados, os dos questionários, né,
e os das entrevistas aplicadas foram analisados e interpretados. E aí surge a palavra entrevistas aqui pela primeira vez, né? Não há nenhuma menção de entrevistas, nem no resumo, né? E depois a gente verifica nos seus dados que não foi aplicado de fato entrevista alguma, né? Então, vale a pena retomar e verificar se não há também em outro extrato do texto, não tive essa preocupação de fazer esse mapeamento para ver se existe menção a entrevistas em outro aspecto, em outro trecho, se não nesse, mas tem que tirar, ou então tirar, né? A pesquisa já está feita e não foi utilizada em entrevistas. Eu até pedi aqui para trazer mais informações sobre essas entrevistas, mas de fato não houve. Nos procedimentos de coleta de dados que você apresenta na seção 5.2, na sequência, eu acho que você repete o que você já trouxe na seção 5, no início do capítulo 5, quando você apresenta o percurso metodológico, você já fala de todos os instrumentos de coleta de dados que você vai usar. Então, você escolhe em qual momento você deixa, porque senão fica repetitivo, né? E aí, no quadro 11, é que eu passei a ter certeza, nessa altura da leitura, que não houve a menção a entrevistas, né? Quando você faz a síntese dos procedimentos metodológicos. Avançando para a análise dos dados, aqui eu acho que o ponto principal, Manuela, que eu vejo, é voltar na hora que você está fazendo a análise dos dados, que muitas vezes é bem curta, como a professora Marta colocou, né? Você apresenta os dados por meio dos infográficos ou dos gráficos e faz uma brevíssima avaliação do que está ali no próprio gráfico, né? Eu acho que faz sentido retomar um pouco, na medida do que for possível, o referencial teórico para te apoiar na análise dos dados. Você não faz isso em nenhum momento na análise dos dados, esse retorno ao referencial teórico. Então, a gente acaba tendo que fazer a análise dos dados junto com você e se reportar individualmente ao seu referencial durante a leitura. Então, é importantíssimo que você empregue essa energia, né, realize esse esforço para analisar os dados segundo o que você trouxe no referencial. Eu digo, né, no que for possível, porque boa parte do seu referencial é de contextualização da pós-graduação, dos mestrados, né, das modalidades. Então, no que for possível, né, no que os autores te subsidiarem para a análise dos dados, fazer esse retorno. Inclusive, né, Pedro, como você falou, com o respaldo da gestão de projetos, né? Eu acho que aí também nessa fase, né? Eu acho que aí vai ser o principal apoio que ela vai ter, porque, igual eu disse, né, boa parte do referencial dela é muito contextual, né? Então, muitas portarias, né, um histórico, que faz sentido, justamente a professora Marta trouxe, né, para a gente se localizar, né, em qual área de conhecimento estarão esses projetos que vão ser analisados na sequência. Então, acho que o grande apoio que ela vai ter, de fato, vai ser no referencial de GIC, que ela faz na primeira sessão, e depois na gestão de projetos. Isso, né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui. Na figura 9, página 68, eu coloquei que parece haver um erro, porque uma das categorias aqui eu coloquei nessa figura, a penúltima coluna indica a presença de um mestre em gestão da informação e conhecimento como formação em nível de graduação. Na sua apresentação, eu entendi, porque você falou que não ficou, a pessoa respondeu de um jeito que não ficou claro, né? Então, a pessoa parece não ter te dado a resposta para a pergunta que foi feita. E aí faz sentido você colocar no texto, para que a gente não tenha a sensação de que você construiu o gráfico de forma equivocada, né? Você colocou aquela categoria lá, mestre em gestão da informação e conhecimento, por erro, né? O que não foi o caso. Talvez deixar isso bastante claro, ou até retirar essa indicação do gráfico e fazer a menção na análise, tá? Dizendo que uma pessoa colocou essa indicação de resposta, mas que não atende ao que foi perguntado, tá? Então, uma coisa ou outra. Vou fazer essa explicação na sequência.
para que não fique parecendo que foi um erro seu. Aqui no gráfico 13, na página 71, eu tive também uma dificuldade de entender, e acho que talvez que tenha sido um erro também na construção do gráfico. Só pegar ele aqui. Isso, é o gráfico tipo de produto desenvolvido. Logo quando você vai apresentar, no parágrafo anterior ao gráfico, você diz que dos 18 respondentes, 11 apresentaram um produto como proposta de melhoria ao serviço, 4 entregaram um modelo para atender a lacuna observada e 1 registrou um produto como instrumento construído. E aí no gráfico você divide em 3, né? Modelo, outros e a quantidade maior, proposta de intervenção. Sugiro que você troque por proposta de melhoria, né, do serviço, que foi essa categoria indicada, né? Porque a proposta de intervenção é muito ampla, né? E todo mundo sai daqui com uma proposta de intervenção. O produto, inclusive, pode ser o desdobramento de uma proposta de intervenção, né? Então, faz sentido você esmiuçar melhor, né, categorizar melhor essas indicações para ficar mais claro também no gráfico. Ou é proposta de melhoria de processos, né? Ou, né, você decide como vai chamar, mas a proposta de intervenção é muito ampla. Só para eu ficar certo que você entendeu o que eu disse aqui, que eu estava com o gráfico aberto, sobre essa distorção aqui da proposta de intervenção. Ficou claro no gráfico, Manuel? Ficou sim, eu compreendi. E eu até acreditava que você ia comentar sobre a porcentagem que houve erro de digitação, né? Eu digitei 6,6, enquanto deveria ter digitado 6,3. Falou, isso. Mas eu até marquei, mas esses erros menores assim estão aqui no documento, tá? Tá. Porque depois que eu fui refazendo a leitura, né, eu fui vendo, fui marcando para fazer na correção final. Uhum. Mas eu compreendi, sim, a sua colocação, o seu apontamento com relação a essas nomenclaturas. Tá bom. Na página 73, você faz uma inferência que eu sugiro retirar. No final das contas, você faz algumas referências, mas essa eu sugiro que, de fato, seja retirada em relação a uma possível origem, só que permitindo fazer a observação e sugestão de que o produto pode ser melhor aproveitado se, durante o percurso no qual se desenvolve o projeto, o servidor, enquanto discente, buscar tornar conhecida a proposta em desenvolvimento para a pessoa responsável por autorizar a implementação. Quando você faz a indicação de quais foram as pessoas hierarquicamente no nível superior, para as quais as propostas foram apresentadas. E aí você faz uma inferência que é essa, né? Você diz que essas foram as pessoas, o que dá para você a possibilidade de inferir que a sugestão do produto pode ser melhor aproveitada. E aí, né, você não tem uma base empírica para chegar a essa conclusão em relação aos dados que você apresenta nessa altura. Você retoma isso lá nas suas considerações e indicações, mas nessa altura ainda não tem base empírica que sustente a inferência. Compreendi, professor. Nesse ponto, não foi uma inferência, foi uma sugestão. Então, realmente, ela tem que ser deslocada para as considerações finais. Isso. Então, melhor que fique assim, tá? Para não parecer que é um salto, né, interpretativo seu em relação ao que o dado te dá. Como a gente ficou mal acostumado aqui, ou bem acostumado com o jeito que você apresenta os seus dados, com os infográficos, que de fato a professora Marta elogiou, e eu também reitero aqui, que de fato ficou muito bom, né, você tem uma capacidade de síntese interessante com a apresentação dessas figuras. Quando chega na figura 14, em que você traz de forma literal, por meio de aspas, né, as falas dos interlocutores, usando as letras A a O para identificá-los, eu acho que talvez aqui você poderia fazer o mesmo esforço,
de caprichar um pouco mais na apresentação desses dados, porque, além de ter de destoar no capricho da apresentação por meio dos infográficos, na hora que a gente lê aquele tanto de aspas, fica sob de volta a nossa própria responsabilidade ou a nossa própria capacidade de interpretar o que aquilo tudo quer dizer, porque depois a análise, de novo, é muito breve. Então, sugiro que você retome essas respostas que você encontrou nessa pergunta, para poder fazer uma apresentação um pouco mais sintética também, como você fez nos outros. Avançando já para o final, com relação ao produto técnico, aqui eu sugiro fortemente que o modelo de relatório que você apresenta, que está nos apêndices, seja trazido para a sessão em que a proposta é apresentada, porque realmente ficou muito bem feito, na minha opinião. Eu, já estive na coordenação, vejo como que um produto como esse serviria para nos ajudar na tarefa de acompanhamento do egresso, que é o primeiro ponto, que ajudaria muito no que a professora Marta falou em relação à autoavaliação, e também como um registro para a nossa própria organização de estratégias. Então, ficou muito bem feita a forma que você propõe. Então, não sugiro que ele fique lá escondido nos anexos, mas você dê ênfase a ele aqui na apresentação da sua proposta. Então, acho que ficou muito bom. Concordo com a professora Marta que você pode fazer uma sugestão, não do produto, mas como que esse produto pode ser utilizado pelo programa. Acho que ela te dá excelentes alternativas para poder otimizar a utilização do produto pelo programa em diferentes oportunidades e para diferentes objetivos, mas gostaria de te parabenizar pela proposta. O seu produto ficou muito bem feito, e como você chega a esse produto por meio das lições aprendidas, eu reitero, fortaleço aqui a minha solicitação de um emprego de energia um pouco maior na construção da ponte entre lições aprendidas e gestão do conhecimento lá no referencial teórico, porque você, com toda certeza, fez uma boa leitura da formulação de estratégias baseadas em lições aprendidas para chegar a esse produto tão bem feito. E aí é só fazer o caminho contrário agora de sintetizar e explicitar esse processo de apropriação do conhecimento que você fez em relação à matéria no referencial. Mas retomo, vale a pena deixar o produto explicitado na sessão em que a proposta é apresentada, a proposta de intervenção. Só para finalizar aqui, nas considerações finais, você sugere que o produto técnico, no âmbito do programa, seja apresentado, ou publicizado em um arquivo separado, com um destaque mais efetivo, ou com um destaque mais efetivo no corpo da dissertação. Isso já existe, no nosso regimento de 2021, a gente colocou isso como uma obrigatoriedade. Então, faz sentido você ou enfatizar que o programa desde 2021 já pratica essa ação de solicitar aos alunos um produto em separado da dissertação e que é publicizado numa coleção específica no repositório institucional para produtos técnicos vinculados ao programa. Então, ou você retira ou você enfatiza que já existe. Ela pode até mencionar a própria resolução, Pedro? O nosso próprio regimento, colocando lá o artigo, em que já há esse emprego, dessa ação. E você também recomenda, o que está correlacionado, a existência de uma coleção especializada no repositório institucional, que já existe também. Então, é isso. Por fim, eu acho que vale a pena você apresentar, nas suas considerações finais, quais foram as limitações da pesquisa, Você que desenvolveu uma pesquisa tão interessante, tão importante, em meio a uma pandemia, em meio às dificuldades que nós conhecemos, algumas delas, mas seria interessante conhecer, do seu ponto de vista, o que você considera como limitações da pesquisa
para além das indicações de pesquisas futuras que você apresenta e propõe. Tá? Então, no mais é isso, né? Agradecer novamente o convite, né? Parabenizar a Emanuela pela pesquisa relevante, né? Bem feita, bem executada, né? A proposta de pesquisa, de intervenção, perdão, caprichada e que vai atender, sem dúvida, a uma lacuna prática, né, que existe no programa e que pode ser, sem sombra de dúvidas, aproveitada por outros programas de mestrado profissional também. Então, parabéns, Emanuela, mais uma vez. Pedro, muito agradecido também pelo seu olhar cuidadoso, nas entrelinhas, né? Eu acho que muito disso é devido à tua experiência anterior como coordenador, primeiro como vice-coordenador do programa, participando também da implementação do programa aqui na UFRN, e depois como coordenador, né, nos 2 anos passados. Então, você teve um olhar assim privilegiado, né, sobre o trabalho de Emanuela, e isso se reflete aí também nas suas contribuições. Eu fico muito feliz com essa sessão de trabalho aqui, porque são pessoas que têm experiência no assunto, né, e que vêm contribuindo desde a qualificação. Todas as suas observações foram mais do que pertinentes também, e com certeza depois a gente vai sistematizar tudo. Emanuela pode recorrer à gravação, para depois, com calma, né, anotar tudo. Eu fui anotando aqui algumas coisas, mas com certeza a gente vai acatar tudo, né? Muito obrigada aí pela sua participação. E, no mais, eu queria dizer que, assim, foi um prazer muito grande participar de toda essa trajetória da Emanuela, desde a graduação, que eu tenho, né, ela foi minha aluna, depois foi minha aluna na especialização, e a gente, né, observa aí a evolução da Emanuela. Foram muitas as dificuldades enfrentadas nesse período, né, e primeiro pandemia, que desconcentrou e desnorteou um pouco, né, as pessoas como um todo. A Emanuela teve dificuldades, às vezes, né, comuns às pessoas, estudantes de pós-graduação, né, a gente está vendo aí muitas dificuldades enfrentadas pelos alunos, especialmente dessa turma, que foram bastante afetados. Outras dificuldades por ser um tema que nunca ninguém fez, né, ninguém escreveu, teve que se inventar toda uma metodologia diferente, ninguém nunca parou, assim, o tema em si, dos mestrados profissionais, já tem literatura muito escassa, mais ainda quando voltado para a área da ciência da informação, e muitas dificuldades de encontrar material. Percebe-se também que a gente precisa documentar mais as nossas práticas enquanto envolvidos aí na pós-graduação, muitas dificuldades de informações técnicas também simples, e às vezes os documentos, né, relativos às decisões não são tão acessíveis assim no âmbito da pós-graduação para quem não é um pesquisador no geral. Então, algumas dificuldades, né, foram ponderadas. Além do mais, a Emanuela foi chamada num concurso agora no apagar das luzes aí do final do ano passado, mudou de cidade, de emprego e tudo, isso aí impactou, né, um pouco, mas eu fico feliz que ela não tenha desistido, que ela tenha chegado aqui até o final com um produto muito interessante, com uma proposta que ela tem, né, sempre teve essa motivação de trazer aí um contributo para o programa e que potencialmente poderia ser aplicado em outras situações, em outros programas. Não vamos querer que seja uma estatística negativa aí de alguém que futuramente, né, vá analisar aí outras produções de egressos e que a proposta não tenha sido implementada, né? Então, foi um prazer enorme, né, participar de todo esse processo, e daqui a pouco a gente vai se reunir em separado, mas antes eu queria passar a palavra para a Emanuela para fazer a consideração sobre esse momento inicial. Tem que tomar o fôlego. Eu acho que existe um certo medo por parte, né, dos discentes, de nós discentes, enquanto discentes, da qualificação e da defesa, né, acerca dos apontamentos, né, que serão feitos. E
E, assim, nessa perspectiva, eu tenho um olhar diferente, né? Porque me alegra ver o cuidado, o zelo de analisar parte por parte, né? De ver o carinho que vocês tiveram com esse trabalho. Então, eu tenho certeza que a vontade é de contribuir, é de torná-lo melhor, né? É de reajustá-lo, para que eu possa realmente entregar um trabalho bom, né? Um trabalho satisfatório. Então, obrigada, professor Pedro, né? Que me acompanhou ali desde a disciplina de metodologia, sempre me direcionando muito bem e acolhendo as minhas inquietações, me proporcionando a me encontrar, né, a resolvê-las, e eu quero agradecer muito, né, por esse cuidado de sempre, né, por ter aceitado participar da banca, por ter aceitado e por ter contribuído tanto. Fico feliz em poder contribuir com um programa, né, de uma instituição da qual eu sou egressa e que eu tenho muito carinho, porque existe uma energia muito boa naquele departamento e no programa como um todo. Os professores, eles são muito atenciosos e nos envolvem de uma forma que eu acredito que seja diferente pelo que eu escuto, né, de outros discentes, de outras instituições. Então, eu quero agradecer a minha professora também, a professora Mônica, minha orientadora, né, tão paciente, tão cuidadosa, que todas as vezes que a gente vem para ela com muitas inquietações e ela pacientemente nos dá um espaço, né, necessário, né, nos ensina. E eu costumo dizer que ela é uma estrelinha brilhante, né? Ela nos guia, né, com esse brilho. Né? Então, obrigada, professora Marta, por ter tirado esse tempinho para contribuir, para estar aqui presente, né? Eu entendo que não é fácil. Então, meu sentimento hoje é de muita gratidão, e a todos que desejarem, que estão aqui na sala, né, esse tempo todo, participando, ouvindo, assistindo. Obrigada de coração a todos. E nós vamos sim, professor, retomar o vídeo para refazer todos os apontamentos aqui. Eu anotei alguns para justificá-los, mas eu não vou fazer, né? Vou aceitar todos e vou reavaliá-los. Tá? Obrigada. Ok, Manuela, muito obrigada aí pela sua fala. E agora eu vou divulgar aqui